Olá! Hoje a gente continua a nossa conversa sobre o Êxodo, focando no capítulo 13. É um capítulo que, assim, começa logo depois da saída do Egito, né? Exatamente. E já vim com instruções bem importantes de Deus para Moisés. Isso. A primeira coisa é sobre a consagração, né? Todo o primogênito, seja humano ou animal, dos israelitas, pertence ao Senhor. Uma marca bem forte logo de cara. Uma dedicação total, né? Reconhecendo que aquela primeira geração, a que nasceu livre ou foi libertada, devia algo especial a Deus. E logo em seguida, Moisés já passa as instruções para o povo. Como lembrar para sempre dessa saída do Egito, daquela casa da servidão. E a forma de lembrar é muito prática, muito sensorial até. Sim, a instrução-chave é: nada de pão fermentado. 7 dias comendo pão ázimo, aquele sem fermento, para marcar o mês de Abibe, quando saíram. Bom, às pressas, né? Uhum. Libertados pela mão forte do Senhor, como o texto repete. O pão sem fermento simboliza essa pressa, essa ruptura com o passado. E essa festa dos pães asmos, vamos detalhar um pouquinho. Eram 7 dias comendo esse pão, certo? Certo? E no sétimo dia tinha uma festa solene para o Senhor. Isso. E não era só para aquele momento ali no deserto, não. Ah, não. Não, a ordem era clara. Era para manter essa prática quando chegassem na terra prometida. Aquela terra que mana leite e mel. Imagina. E a regra era séria mesmo, né? Diz que não podia nem ver fermento em todo o território durante esses dias. Por que essa ênfase toda? Olha, o ponto central aqui é a conexão fortíssima entre o ritual e a memória coletiva, a identidade do povo. Entendo. A ausência do fermento, que talvez simbolizasse a corrupção do Egito, ou simplesmente a vida antiga que ficou para trás e a celebração. Tudo isso vira um memorial anual. É mais que uma regra, é quase uma reencenação. Uma forma de reviver aquilo. Exato. Reviver e internalizar a libertação. E tem aquela instrução bem direta de contar para os filhos, né? Olha, eu faço isso por causa do que o Senhor fez por mim quando eu saí do Egito. Isso transforma a história em algo vivo, né? Uma herança passada de pai para filho. Com certeza, garante que a memória fundamental não se perca. Vira parte do DNA do povo. Faz todo sentido. E essa ideia de memória, de dedicação, ela se aplica também à consagração dos primogênitos, né? Totalmente. O texto manda entregar ao Senhor o primeiro filho homem, a primeira cria macho dos animais. Sim, mas tem uns detalhes curiosos, né, Tito? O primogênito do jumento, que era o considerado impuro, tinha que ser resgatado com o cordeiro. Uhum. Se não resgatasse, tinha que quebrar o pescoço do animal. Bem drástico. E o primogênito humano, Uhum. sempre resgatado. Exatamente. O resgate era um pagamento simbólico no lugar da vida, né? E a conexão com o Egito é explícita. Como assim? A justificativa que o texto dá para quando os filhos perguntassem é direta. Olha, foi com mão forte que o Senhor nos tirou do Egito, e como o faraó teimou, não deixou a gente ir, o Senhor matou todos os primogênitos lá no Egito. Ah, 10ª praga. Claro. Pois é, por isso, continua o texto, eu sacrifico ao Senhor todo o primogênito macho dos animais, mas resgato todo o primogênito dos meus filhos. É uma lembrança constante do preço da liberdade, então, e do livramento deles. Exatamente. Os primogênitos de Israel foram poupados. Então são dedicados a Deus como reconhecimento. O resgate afirma o valor da vida, mas mantém o princípio da dedicação. Funciona como aquele sinal na mão e memória entre os olhos. Uma marca visível, constante. Essa regra do jumento é forte, né? Quebrar o pescoço realmente mostra a seriedade disso tudo. Mostra a seriedade e a distinção entre o que era considerado puro e impuro naquele sistema ritual. Bom, aí o capítulo muda um pouco o foco, né? Sai dessas leis e rituais de memória e vai para a jornada em si. Faraó finalmente deixa eles irem. Sim. Mas aí vem outra coisa inesperada. Deus não guia eles pelo caminho mais curto, que seria pela terra dos filisteus. Por quê? O texto apresenta isso assim como um ato de prudência divina, um cuidado pastoral mesmo. Como assim? Cuidado? Deus parece antecipar a reação do povo. Ele sabe que são recém-libertos, ainda frágeis. A lógica ali é, se eles encontrarem guerra logo de cara, e a rota dos filisteus era caminho de guerra, certo? Sim, era a rota costeira, mais direta, mais perigosa. Exato. Se enfrentassem guerra, poderiam se apavorar, se arrepender
e querer voltar para a escravidão do Egito, imagina. Nossa, faz sentido. Seria um baque muito grande logo no início. Pois é. Então Deus os conduz por um desvio, pelo caminho mais longo, pelo deserto, em direção ao Mar Vermelho. É uma liderança que leva em conta o estado psicológico e espiritual do povo, Uma rota mais difícil, talvez, mas que prepararia eles melhor. possivelmente. Ou que pelo menos evitaria um colapso logo de saída. E o jeito como Deus guia eles nesse caminho é impressionante. Uma coluna de nuvem durante o dia Para guiar e talvez dar sombra, né, no deserto. e uma coluna de fogo durante a noite, para iluminar, aquecer. E o texto enfatiza: essas colunas nunca se afastavam, dia ou noite. Imagina a segurança que isso devia dar. Uma presença constante, visível. Demais! E ainda tem aquele detalhe final, né? Moisés levando os ossos de José, cumprindo uma promessa antiga. Exato. Essas colunas são símbolos poderosíssimos da presença ativa de Deus. Não é uma guia distante, é algo ali, no dia a dia, adaptado às necessidades. Reforça muito a ideia de que Deus não só libertou, mas acompanha eles na jornada. Com certeza. A escolha da rota, a guia visível, até o cumprimento dessa promessa feita gerações antes, a José, tudo se encaixa. Mostra um plano divino sendo executado com cuidado, com fidelidade. A presença de Deus é real, é experimentada ali na caminhada. É muita coisa nesse capítulo, né? Muita coisa. E nos deixa pensando, como é que a gente mantém viva a memória de eventos importantes, de libertações? Os rituais, as histórias que contamos. Êxodo 13 mostra como isso era central. E sobre a orientação, né? Às vezes os caminhos mais longos, os desvios que a gente não entende na hora. Podem ser justamente uma forma de proteção, de preparação, né? Mesmo que a gente não veja o mapa completo no momento. Esse capítulo sugere que a jornada em si, com suas regras e sua guia, às vezes inesperada, é tão importante quanto o destino.